Olá pessoal, meu nome é Thaís Sampaio, aqui neste canal eu compartilho sobre estilo de vida, desenvolvimento pessoal e autocuidado. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que tem sido a experiência da maternidade para mim. Para quem não sabe, eu estou grávida de gêmeas, essa é a minha primeira gestação. No momento em que eu estou gravando esse vídeo eu estou com 26 semanas, e isso significa que eu estou com mais ou menos 6 meses e meio de gestação. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência de como que tem sido maternar, né? Como que tem sido essa experiência de descobrir que eu tô grávida e como que isso se desenvolveu ao longo da minha vida. Mas nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês que ser mãe nunca foi um sonho para mim. Eu cresci com a visão de que ser mãe ou maternar é algo ruim, porque há um peso, há um fardo, mas em relação a tudo que a maternidade traz. E também com aquela ideia de que maternar é um peso, porque hoje em dia a maioria das mulheres desempenha uma jornada dupla. Então você precisa trabalhar fora de casa e ainda assim, né, prover, gerar renda e ainda assim cuidar dos filhos. Tem também os afazeres de casa. Então eu sempre tinha essa visão de que gerar, né, ter filhos é algo ruim. E como que eu consegui desenvolver esse desejo, né, por ser mãe? Então, sempre que alguém me perguntava, você quer ser mãe algum dia? Eu sempre dizia, eu tenho um desejo de ser mãe, até seria, mas não é um sonho. Eu tenho outros sonhos, outras aspirações, né, outros desejos na minha vida. Então, viajar, conquistar bens, construir carreira, isso eram sempre ambições muito presentes na minha vida, mas eu nunca tinha pensado por esse lado de ser mãe. Mas por que eu também tinha essa limitação no sentido de pensar, um dia eu quero ser mãe? Eu também pensava que eu precisava estar nas condições perfeitas, nas condições ideais para ser mãe. Então, é claro que eu já passei por um outro relacionamento, e nesse outro relacionamento, de maneira alguma, eu queria ter filhos, mas era porque realmente eu não me sentia segura nesse relacionamento. Mas eu pensava que eu precisava ter condições perfeitas para ter filhos. E isso me impediu por muito tempo, né, de pensar na ideia de ser mãe. E o fato de estar em um relacionamento em que eu também não me sentia plena, não me sentia realizada, não me sentia preparada para ser mãe, isso também me impedia de pensar nessa ideia. Então, o primeiro momento que me fez pensar em querer ser mãe foi quando eu me casei, e dessa vez me sentindo segura, plena no meu relacionamento, um relacionamento em que eu sou respeitada, que me sinto amada e que eu me sinto segura também, amparada, eu consegui pensar na ideia de ser mãe. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi que eu sempre fui aquela pessoa que eu não gosto de criança, não me dou bem com criança, sabe? Sempre que eu chegava perto, eu sentia que a criança chorava, entrava em pânico, eu falava, não, Thor, eu não quero nem saber. Mas eu passei por uma situação em que eu comecei a trabalhar há uns 2 anos atrás com crianças e eu tive essa experiência de ter um contato mais próximo, né, através do meu trabalho. E eu comecei a estudar muito sobre o comportamento das crianças, estudar muito sobre como que elas pensam, como que elas veem o mundo, aprendizagem, comportamento, enfim. E dessa forma eu comecei a pegar o gosto pela coisa, sabe? Então toda vez que eu via num aniversário uma criancinha pequena, seja um bebê ou então uma criança maior, em que eu via como eles exploravam o mundo, a forma como eles enxergam, como eles veem o mundo, aquilo começou a despertar em mim o desejo de ser mãe também. E também não foi algo que eu planejei meticulosamente, tipo assim, agora nesse momento eu estou plena, tenho os bens materiais, tenho a casa perfeita, tenho o carro perfeito, tenho o marido perfeito e agora eu posso ter filhos. Não, gente, e isso é assunto inclusive para um outro vídeo que eu quero trazer aqui para vocês, é que aqui, por exemplo, nesse ambiente que eu tô gravando esse vídeo é o quarto das minhas filhas. É um quarto relativamente pequeno, e o meu apartamento, ele é um apartamento de 38 metros quadrados, então ele é um apartamento super pequeno, e eu estou grávida de gêmeas, então vem 2 crianças por aí. Eu moro já com, além do meu marido, mais 2 gatos, então se eu fosse pensar nas condições perfeitas, pra mim, hoje não seria a condição perfeita, porque aqui não é só o quarto das crianças, aqui também é o meu escritório, então a gente fez o nosso planejamento do quarto aqui, porque aqui a gente pretende trabalhar enquanto as crianças estão divididas no mesmo ambiente. Então, se eu fosse pensar assim, o momento perfeito, não seria o momento perfeito. E outro sentido também é que quando você vai ter filhos, você pensa naquele ideal, eu quero ter um filho, né? E no meu caso, por exemplo, Deus me presenteou com 2 crianças de uma vez só.
Então, hoje eu vejo isso como uma dádiva, como um presente, porque até um trocadilho que eu e meu marido a gente adquiriu quando a gente descobriu a gravidez de gêmeos, é que Deus olhou pra gente e pensou assim, um filho só vai ser fácil demais. Vamos dar logo 2, sabe? Então, isso tem nos colocado num lugar em que a gente precisa confiar em Deus, em que a gente precisa realmente entender que nós somos dependentes dele e que nós precisamos ter fé que realmente Deus vai prover para nós, mesmo que nós não estejamos em condições perfeitas, no lugar perfeito, com a quantidade de dinheiro perfeita, mas a gente está preparado, está com o coração preparado para receber o que Deus nos colocou. Então, a gente não falou assim, esse momento é que a gente quer ter filhos. Mas a gente veio pensando isso desde o ano passado, conversando sobre esse assunto, e eu ainda comecei esse ano, fiz a minha inscrição na faculdade de psicologia, porque eu ainda tinha dúvida se eu queria ou fazer psicologia, que era um sonho, ou se eu queria ser mãe, porque eu ainda estava em estado de negação, tipo, eu não sei, né, vamos fazer a faculdade de psicologia primeiro, né, mas depois eu percebi que não, era esse momento e era esse lugar que Deus me colocou, e eu percebi que estava se aproximando, mas a gente já estava há algum tempo, digamos assim, com o caminho aberto, né? Nós não estávamos tentando necessariamente, mas a gente estava deixando rolar. E eu já estava há um ano fazendo o método da tabelinha, depois que eu tirei o DIU, Mirena, e então a gente deixou a vida acontecer, digamos assim. E elas vieram no momento certo. Então é algo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, é algo que Deus preparou para nós e eu tô muito feliz com esse momento. E acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado de uma forma mais genuína, mais aberta. Não tem roteiro, eu tô simplesmente compartilhando com vocês. Mas eu acho que é bacana eu trazer aqui para vocês que às vezes a gente pensa que a gente precisa estar preparado. Isso é uma ideia que eu já trouxe em um outro vídeo aqui para vocês. A gente tem que estar nas condições perfeitas para fazer algo. E isso nos impede de crescer, de conquistar as coisas. Então, eu acho que é algo que a gente tem que se desprender um pouco, sabe? É claro que também a falta de planejamento, né, é muito inconsequente. Então, você só simplesmente ir fazendo as coisas, né, sem pensar, simplesmente arquitetar seja um pouquinho na sua cabeça, assim, não, talvez seja o momento, vamos pensar quais são as condições. Eu acho que é saudável, mas você simplesmente não fazer por esperar o momento perfeito ou deixar de conquistar, correr atrás de alguma coisa ou, que no nosso caso, né, por conta de esperar esse momento perfeito, a gente perde muita oportunidade na nossa vida. Então, eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi de coração mesmo, de verdade. E ainda quero trazer mais assuntos sobre maternidade aqui no canal também. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Também compartilha com alguém que de repente tá inseguro, tá indeciso, acha que não é o momento certo para alguma coisa, não só para maternidade. E me acompanhe aqui, se inscreva no canal para os próximos vídeos também aparecerem para vocês aí como notificações e vocês continuarem por dentro aqui do assunto, tá bom, gente? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!